Vou sambar de parelha, eu vou sambar de parelha, eu vou sambar de parelha. Eita, que samba de parelha é maravilhoso. Na verdade, as manifestações populares, de forma geral, elas são maravilhosas. E aí, galerinha, como é que são os estudos? Tá tudo direitinho? Semana passada eu coloquei o material para vocês, né, no conteúdo lá do sistema de vocês, sobre a questão de cultura, né, que a gente estudou mito, história, a gente está estudando cultura, e aí dentro desse contexto, vou pegar um link para a gente falar sobre as manifestações culturais em Sergipe. Mas antes disso, a gente precisa resgatar um pouquinho sobre o que seria cultura, né? Cultura, que vem do termo colere, em latim, que significa cultivar. Tá, mas e aí, professora? Cultivar o quê, né? No caso da gente, seria cultivar a cultura popular, tá? E a cultura, na verdade, é bem interessante, é bem importante a gente perceber que, na verdade, a cultura, né, ela está envolvida com vários outros campos da sociedade, né? Cultura e sociedade têm uma ligação muito forte, porque na realidade a cultura é produzida na sociedade, não existe sociedade sem cultura, mesmo que a cultura seja híbrida, mesmo que tenha uma apropriação, né, da cultura do outro, uma mesclagem, uma fusão, mas no fundo, a sociedade ela produz uma cultura, reproduz uma cultura. Cultura é o saber fazer algo. E aí, dentro desse contexto do saber fazer, a gente sabe que dentro de uma sociedade, né, mesmo, por exemplo, país Brasil, mas nós temos vários estados, então a gente tem a cultura, né, popular, Pernambuco, Sergipe, Bahia, cada estado tem a sua peculiaridade dentro desse nosso país Brasil. Nós estudamos em sala, né, garotada, sobre a questão de alguns mitos, sobre as lendas, né? Vocês falavam sobre a do Saci Pererê, Curupira. A gente também falou de alguns tipos de dança, né? Como o maxixe, como o lundu, como o carimbó. E aí, hoje, para a gente complementar esse material, eu venho trazendo justamente sobre, né, as manifestações culturais em Sergipe. E aí a gente já viu agora, né, já resgatou um pouquinho sobre esse contexto do que seria cultura, a relação cultura e sociedade, mas a gente sabe que a cultura também permeia por outros caminhos. Existe uma relação também econômica dentro da cultura. E é sim. Por exemplo, quando a gente tem a peregrinação à Divina Pastora, né? Tem a procissão, tem a padroeira, Divina Pastora, a festa ali ocorre em outubro, e aí, né, a gente vê que vai muito peregrino, muita gente vai. É que nem também a procissão do Senhor dos Passos. É que nem também o Festival de Arte de São Cristóvão, entre vários outros eventos, né, que acontecem aqui em Sergipe. A gente vê que por conta da movimentação maior, diferente dos outros meses do ano, devido à questão dessas manifestações, né, culturais, seja ligado. Quando a gente fala de manifestação cultural, a gente não está falando só sobre profano, não. Inclusive, é isso que eu já gostaria de alertar, né, para vocês, né, meus queridos, que aqui em Sergipe a gente tem que analisar assim: as manifestações populares nossas, elas têm caráter profano ou elas têm um caráter religioso, tá? E na realidade, né, algumas acontecem de ter as duas características, tá? Manifestação ao mesmo tempo profana e religiosa. Esse é um ponto, já um ponto importante que eu já alerto de antemão. Mas então, quando a gente tem, né, uma peregrinação, por exemplo, ali vai gerar na cidade Divina Pastora renda, uma renda, né, ali extra, uma renda ali naquele período, né, da festa, da procissão, e justamente ali vai envolver
uma cadeia produtiva. Você vai ter pessoas que vai, por exemplo, colocar barracas para vender o seu artesanato, para vender o seu saber fazer na culinária. Porque quando a gente fala de cultura, a gente está falando de culinária, a gente está falando de música, a gente está falando de arte, a gente está falando de tudo. É um saber fazer, né? O artesanato. Então vai lá, se inscreve na prefeitura e tal, fica tudo regularizadozinho, coloca suas barracas, vende seus produtos. Tem aquele catador de latinha, enfim, movimenta toda a cidade, né? Questão da hospedagem, tem pessoas que colocam, por exemplo, quartos na sua casa para alugar, né? Pessoas que transformam, né? Como no caso de São Cristóvão mesmo, Festival de Arte de São Cristóvão, a gente vê muito isso, né? Casas que as pessoas fizeram uma reforma, colocaram como hostel, por exemplo, e aí a cidade fica movimentada naquele final de semana, né? Então, a gente percebe que acaba girando também, economicamente falando, né, gerando uma receita ali, né, temporária, mas sim, de fato, a cidade fica mais movimentada. Então, do ponto de vista econômico, também ajuda. Outra coisa também interessante, dentro desse contexto de cultura, a gente tem uma cultura de elite e uma cultura produzida pelo povo. Povo, quando eu falo povo popular, né? A cultura de elite, por exemplo, ela tem desdobramentos, tá? Nós temos, por exemplo, uma cultura que é científica, que é aquela produzida mesmo, acadêmica, através de pesquisa, de metodologia, que depois vai ser passada de geração em geração. Então percebam que o termo de cultura é um conjunto de valores, crenças, tradições, saber fazer, mas que é perpetuado de geração em geração, tá? E nós temos também, dentro da cultura de elite, a cultura erudita, que ela é produzida para também perpassar de geração em geração. E se a gente for perceber, aqui em Sergipe a gente tem essa produção, né? As pinturas do Álvaro Santos, que ficaram inclusive expostas, né, durante um tempo no palácio, né, lá no centro da cidade. Então, nas pinturas tinha pinturas de prostituta, de meninos pobres, ou seja, ele traz o popular para a pintura. O arcebispo do Rosário, né, que tecia, fazia sua obra de arte, né, nos tecidos. Inclusive, no ano passado, bem assim no começo, eles estavam lá no Museu da Gente Sergipana, né, com esse projeto de colocar também a exposição de Arcebispo do Rosário, enfim, né, que é o ícone da cultura sergipana. A gente tem essa comunicação do erudito, né, com o popular. A gente tem o grupo Renantic, que é um grupo de música feudal, né, lembra os grandes trovadores antigos. Tem essa comunicação. Na literatura, o Amando Fontes, que escreveu Os Corumbas, né, Rua de Siriri. Então a gente vê, né, que tem sim produção, seja na literatura, na pintura, na música, mais voltado para o erudito, mas que tem uma comunicação com o popular. E nós temos a cultura popular também, né? Que aí a cultura popular ela é diferente, inclusive, da cultura de massa. Cultura de massa é aquela cultura que é feita para o lucro, né? É uma cultura que até alguns, como no caso da filosofia de Adorno e Horkheimer, foram eles, inclusive, né, no século XX, na década de 20, que já analisaram isso, teorizaram sobre isso, sobre dessa cultura de massa, que é uma cultura muitas vezes descartável, né, para você consumir, para você digerir, e depois ela tem um prazo de validade. Inclusive, alguns, né, realmente hits, a gente percebe que é mais da moda mesmo, e que depois passa. Então, realmente tem sentido. Deixa de ser cultura? Não. Mas aí, né, a gente tem essa diferenciação entre uma cultura de massa, né, que é feita para ser produzida, aquela que é feita para ser vendida, para obter lucro, e a gente tem a cultura popular, que é formada pelo povo. Então, justamente, né, o curto videozinho aqui é para falar justamente sobre essa parte popular, tá? Da manifestação produzida pelo povo. E aí, só lembrando também que dentro do contexto de cultura, a gente tem a cultura imaterial, que é aquela que a gente aprende, né, produz e perpassa de geração em geração. Por exemplo, a questão da taieira, samba de coco, samba de parelha, né? O cacumbi, a chegança. Então, são conhecimentos que são passados de bisavô, avô, netos, né? Vai passando aí de geração em geração.
Infelizmente, devido inclusive um dos fatores, não é o principal e não é o único fator, mas um dos fatores que contribui para a diminuição da produção de cultura popular e perpetuação da cultura popular é hoje a questão da cultura de massa, né? Muitos dos descendentes não têm muitas vezes o interesse de continuar o trabalho do avô, do bisavô, né, dos mestres mais antigos, e às vezes um grupo, por exemplo, de roda ou uma banda de pífano acaba desaparecendo, porque não tem pessoas para dar um segmento a isso, né? Infelizmente. Mas aí voltando, então, a gente tem essa cultura imaterial, que é essa que é justamente produzida pelo povo, né? Voltada, por exemplo, para as danças, né? Os folguedos, essas manifestações, né, populares, como eu citei, por exemplo, da taieira, da chegança, do parafuso. E nós temos a cultura material, que é justamente aquela, como diz, né, no próprio conceito de química, matéria, tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, né? Então, assim, cultura material tem relação com a matéria mesmo, os objetos líticos, como, por exemplo, os vestígios de fogueiras, lascas de pedras, que muitas vezes são datadas da pré-história, né, do período neolítico, por exemplo, as urnas funerárias encontradas, ossos, né, de crânios, folhas, né, fósseis, por exemplo, de escamas de peixe, enfim, tudo aquilo que seria o material, né? E alguns autores ainda dizem que também existe uma cultura espiritual, que é mais voltada para aquela questão da vontade, aquela questão do desejo, ou seja, para as abstrações. Mas enfim, agora voltando para a questão da cultura popular em si, né? Aqui em Sergipe a gente tem, né, o IFAM, né, nosso Instituto, né, de Patrimônio Histórico e Artístico, né? Isso é nacional, mas atuando aqui em Sergipe, por exemplo, então que está relacionado à questão dos bens materiais, né? Tombamento, por exemplo, a gente tem, né, o livro de tomba, a gente tem vários, né, locais que são tombados aqui em Sergipe, né? A gente tem a Praça São Francisco, né, que é patrimônio da humanidade, e a gente também tem justamente as nossas manifestações culturais, que são patrimônios, inclusive, imateriais de Sergipe, né? Como, por exemplo, o próprio parafuso, que eu citei para vocês. Então, algumas, agora adentrando na questão das manifestações culturais mesmo, a gente tem o Museu da Gente Sergipana, inclusive, né, para quem quiser entrar, gente, no site do Museu da Gente Sergipana, que explica alguns dos foguetes, algumas das manifestações culturais, artísticas de Sergipe. Tem o Largo da Sergipanidade, que inclusive dentro do próprio site também, do Museu da Gente Sergipana, tem lá, né, Largo da Sergipanidade, tem a apresentação e depois tem explicando cada um dos folguedos. E lá no Largo, quando a gente passa na Rua da Frente, popularmente, né, conhecida por nós como Rua da Frente, tem lá as estátuas, tem embaixo as plaquinhas explicando cada um, os municípios onde atua, algumas características importantes, tá? E aí, quais são as principais manifestações, né, que nós temos? A gente tem Bacamarte, nós temos o batalhão, a batucada, nós temos a bumba, banda de pífanos, né, lambiçude, caboclinho, taieira, samba de coco, reizado, né, parafuso, chegança, nós temos a cavalhada, tá? Nós temos a sarandagem, então esses são algumas das manifestações culturais. Outra coisa importante para a gente lembrar, que eu queria frisar aqui com vocês, tá, meninos? É que para ficar melhor, para a gente analisar questões, para vocês analisarem o material, é importante a gente lembrar de 3 características importantes em relação às manifestações culturais de Sergipe. Uma, a influência, tá? É a influência da cultura negra, vem dos pretos, né, dos antigos escravizados, é da cultura europeia, lusa, por exemplo, é da cultura indígena. Então, um aspecto importante, tá, a ser considerado quando falar de folguedos sergipanos é manifestação negra, sofre a influência negra, foram os negros, né, quem contribuíram daquela determinada manifestação artística, né, e cultural. Foi o branco, foi influência lusa ou é influência indígena, tá? Outra coisa importante também a se levar em consideração, eu falei lá no início do vídeo, é folguedo relacionado ao ciclo junino, é folguedo relacionado ao ciclo natalino. O que eu falei lá na frente, na verdade, seria o profano ou religioso,
Porque a gente tem várias procissões. Os municípios sergipanos fazem as festas das padroeiras, né, dos santos padroeiros. Tem uma religiosidade muito forte que marca as manifestações, mas muitas manifestações também são de caráter profano. E outro aspecto importante é as festas, né, as manifestações culturais em Sergipe, elas são divididas em 2 grandes ciclos. Nós temos o ciclo junino, tá? Que tem a abertura com barco de fogo, de estância e também do bacamarte, tá? E nós temos o ciclo natalino. O ciclo natalino, ele começa de 24 de dezembro e a maioria dos fogueiros, quando são do ciclo natalino, eles vão até 6 de janeiro, mas não necessariamente. Tem alguns que vão até o final de janeiro. É importante observar esse aspecto. A maioria vai realmente de 24 de dezembro a 6 de janeiro, tá? Mas alguns perpassam aí até o finalzinho, inclusive, de janeiro. Então, nós temos esse aspecto do ciclo junino e a gente tem esse aspecto do ciclo natalino. A gente tem um aspecto de ser profano ou de ser religioso. E a gente tem um aspecto para saber se é de influência indígena, negra ou branca. Para a gente fechar, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou demonstrar esses exemplos, né? Meninos, caso vocês não entendam algum ponto, algum aspecto que não tenha ficado muito claro, né? Eu posso, inclusive, depois ressaltar. Tô pegando mesmo, tá? Um papelzinho aqui, meninos, que é para, na verdade, mostrar para vocês a aplicação do que eu falei, tá? De dicas do que eu falei. Vamos lá? Ó, por exemplo, tô pegando mesmo uma questão pra gente analisar, porque pode ter questões assim. Por exemplo, tem essa questão aqui. É um conjunto instrumental de percussão de sopro dos mais antigos característicos e importantes da música folclórica brasileira. Na feição nordestina, a banda de pífanos é uma criação do mestiço brasileiro que, com sua criatividade e intuição musical, adaptou o instrumental, dando-lhe a forma típica pela qual é conhecida no folclore brasileiro. Apresenta-se tradicionalmente nas ruas e nas cerimônias religiosas. O folguedo retratado denomina-se, aí tem as opções, né? Cangaceiros, guerreiro, batalhão, zabumba ou sarandaia? Seria zabumba, tá? Aí, por exemplo, olha no exemplo que eu falei. Tem sua origem na Reconquista Espanhola, na luta travada entre cristãos e mouros. Pronto, falou de cristãos e falou de mouros, já são palavras-chave, tá? Para essa manifestação cultural, mas eu vou terminar de ler para a gente analisar direitinho. É apresentada sempre no ciclo natalino. Olha aí como eu falei, né? Que pode vir, é de influência negra, é de influência lusa. Aí aqui trata-se de um foguedo antigo cuja ação transcorre em terra, onde está o quartel da Mourama e no mar por onde chega a cristandade. No mar por onde chega a cristandade, no quartel da Mourama, que é o outro nome que esse foguedo recebe. Vamos lá, olha aí as palavras-chave, viu? São muitos cânticos de rua, incluindo a saudação e a despedida, e os cânticos embarcados por parte dos cristãos. Os mouros, olha aí, quando fala de luta entre cristãos e mouros, aí ele diz aqui, os mouros com suas roupas vermelhas, seus armamentos, não cantam salve quando depois de vencidos e batizados, repetem o coro dos cristãos com um pedido de clemência. Está ligada à festa de Nossa Senhora do Rosário. Também outra palavra-chave, tá, gente? Como eu falei, a gente tem muitas festas voltadas para a questão do religioso. Então, São Benedito, Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, é muito importante também para as nossas manifestações culturais em Sergipe. São palavras-chave também. Os grupos mais conhecidos são dos municípios de Carmópolis, Lagarto, Japaratuba e Laranjeiras. A festa popular recebe o nome de Mourama, Cavalhada, Guerreiro, Cacumbi ou Chegança. Chegança. Quando falar em mouros e cristãos, chegança. Ele também ressaltou o ciclo natalino. Chegança. Ele até inclusive usou outro nome da chegança como sinônimo, que é Mourama, mas aí o nome realmente do fogueiro é chegança. Olha outra aqui também, que é interessante a gente perceber aquela parte da influência que eu disse, mais uma para não ficar muito longo esse vídeo, mas vamos lá, dança de origem africana. Opa, vamos lá.
Então, por isso que eu disse, é importante saber se é de influência lusa, indígena ou se é de influência africana. Aqui já falou, ó, de origem africana, em que a palma das mãos e o sapateado são ponto forte. Opa, falou em palma das mãos, falou em sapateado, então aí a gente tem alguns sambas que já tem essas marcações, né? Por exemplo, samba de coco, samba de parelha. Tá vendo como é importante as palavras-chave? O cantor tirador de versos é responsável pela música tirada de improviso e que retrata normalmente amor e paixão, sendo respondida alegremente pelo restante do grupo que, em círculo, dança em pares. O pandeiro é um instrumento que marca o ritmo. É uma manifestação cuja origem do Nordeste brasileiro está associada à formação de quilombos. Novamente, a questão está ressaltando que é de origem africana. Local onde se reuniam negros fugitivos das senzalas. Festa popular conhecida como pisa-pólvora, bacamarteiros, batucada, samba de parelha ou samba de coco. Nesse caso, gente, é samba de parelha. Mas por que não é samba de coco se tem palma das mãos e marcação de sapateado nos pés? Mas no caso do samba de coco, a marcação das mulheres no sapateado é com tamancos. Tá? É com tamancos. E geralmente a questão traz também isso explicitado. Inclusive, né? É algo que é forte, no caso do samba de coco, né? A gente tem essa palavra-chave aí de tamancos, tá? Outra coisa aqui, só pra gente terminar, outra questão aqui. Ó, é uma manifestação originária da cidade de Lagarto. Cidade de Lagarto, aí já vamos, mas vamos lá. E que hoje encontramos em Laranjeira, Japaratuba. Conta-se o tempo da escravidão. Então, pronto, característica escrava. Então, quando vocês forem analisar, quando vocês forem ler, né, lá no resumo do material que eu coloquei, né, lá no sistema de vocês, ou quando vocês forem ler, normal, pesquisando, como eu falei do Museu da Gente Sergipana, foquem nessas palavrinhas-chave: ciclo natalino, ciclo junino, influência de negro, influência de branco, influência de indígena, festa profana, festa religiosa. Importante, tá? E aí, olha o que ele diz. Conta-se do tempo da escravidão e os escravos negros fugitivos saíram à noite para roubar as anáguas das sinhazinhas deixadas no quaradouro. O folguedo é parafuso, cacumbi, guerreiro, cavalhada, pastorinhas. O grupo é parafuso, tá? Conta a velha história que os homens escravos negros usavam a justificativa de que eles usavam as anáguas e ficavam rodando para secar as anáguas das sinhazinhas mais rápido. Mas, na verdade, servia de camuflagem, ó, para eles fugirem. E também tem todo um mito, tem toda uma mística em relação a essa questão do grupo parafuso. Olha, os fugitivos, os negros, eles eram muito espertos, né? Os meus irmãos, eles usavam de umas artimanhas, assim, bem inteligentes para poder fugir para os quilombos. Então, né, o grupo parafuso. Então, veja que as palavras-chave, elas são importantes para identificar um folguedo, certo? Então, meninos, por hoje é só. Se vocês, ao longo das aulas, não entenderem especificamente, porque eu vou passar especificamente cada um dos folguedos, né, dos principais folguedos, vocês podem também tirar dúvida comigo, ou até mesmo, se de repente vocês quiserem que eu grave um outro vídeo falando especificamente sobre esses grupos e depois novamente a aplicação de questões, a gente faz também, tá certo? Então, ó, traumas, problemas, dúvidas? Não? Tá tudo casinho? Eu espero que fique casinho. Mas então, só ressaltando, caso vocês tenham já entendido um pouco da explicação sobre cultura, né, saber um pouquinho das palavras-chave em relação às manifestações artísticas, né, culturais daqui de Sergipe. Então, caso vocês queiram que eu explique cada uma delas também em vídeo, além daquele conteúdo que eu passo em aula, tranquilamente gravo explicando e aí a gente já faz a aplicação já para ver as palavras-chave sendo aplicadas justamente nas questões, certo? Beleza, vamos sambar um pouquinho, mas por hoje é só.